Nós já louvamos o nome santo de Deus, agora é o momento de ouvirmos aquilo que Deus tem para os nossos corações. Amém, amados? Mateus capítulo 26, a partir do versículo 7, nos fala a palavra do Senhor. Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça. Estando ele à mesa, vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa obra para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém, amados? Glórias a Deus por isso. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa demais, é uma palavra rica, é uma palavra na qual você encontra para tudo uma resposta. Se você tem um problema, a fonte da resposta é a Bíblia. Se você está alegre, a palavra de Deus complementa a sua alegria. Se você precisa de salvação, na Bíblia você encontra a salvação. Se você quer ter um Deus para viver segundo esse Deus, na palavra do Senhor também você encontra todas as informações. Na verdade, com relação a Deus, é o único livro que fala, de fato, a respeito de nosso Senhor e Salvador. E vemos que no decorrer desses tempos, no decorrer dos séculos, pessoas tiveram experiências profundas demais com o Senhor. Pessoas vivenciaram Deus de uma forma tão intensa, tão maravilhosa, que não se contiveram, irmãos. Pessoas que tiveram experiência, conheceram Jesus, estiveram lado a lado com o Senhor, não se contiveram em apenas falar: sou de Cristo, sou do Senhor, mas foram pessoas que deram passos em direção ao Senhor, foram pessoas que andaram em direção a Deus, foram pessoas que deixaram-se levar pelo Espírito Santo do Senhor e fizeram coisas que nós muitas vezes não entendemos. Mas é a fé, irmãos, é a fé que move o coração do verdadeiro servo do Senhor. É a fé que nos faz dar passos como este, estarmos aqui reunidos num grupo de pessoas. Isso é fé, é querer estar na presença do Senhor, é querer servir ao Senhor, é querer estar desvinculado daquilo que muitas vezes entra no Evangelho como uma semente ruim, como uma maldição, como um verme que corrói os bons princípios da palavra. Mas quando nós buscamos Deus na nossa vida, quando nós colocamos Deus na essência da nossa existência, irmãos, nós não podemos ficar calados de forma alguma, nós não podemos ficar parados de forma alguma, porque o Senhor, Ele move a nossa vida de uma forma tão intensa, tão maravilhosa, que você explode na presença do Senhor. A alegria do eterno, ela move dentro da tua vida de uma forma tão intensa, mas tão grande, irmãos, que é impossível ficarmos parados só olhando as coisas acontecerem, mas nós temos que sair do nosso lugar e fazer alguma coisa para que Jesus seja glorificado, para que Jesus seja bendito, para que Jesus seja exaltado, para que Jesus seja adorado sobre a face da terra. E quando nós lemos esse texto, nós vamos deparar com Maria. A Maria, irmã de Lázaro. A sua família tinha convívio com Jesus. Era uma família que conhecia o Senhor como homem, mas também via o poder, via o milagre de Jesus. E nós vemos que em determinada ocasião, irmãos, Maria, movida pelo Espírito Santo de Deus, ela não se conteve. Ela teve que fazer alguma coisa. Ela queria mostrar para Jesus que ela o amava acima de qualquer coisa, irmãos. Ela queria mostrar para Jesus o seu amor. Nós precisamos também, amados, a exemplo de Maria, mostrar para Jesus que nós o amamos, que nós temos prazer em estar na sua companhia. Nós precisamos mostrar para Jesus que o nosso coração bate, mas bate forte pela sua presença, bate forte em querer estar na sua presença. E isto é um desejo que deve estar dentro do nosso coração, dentro do coração daqueles que são de Cristo, daqueles que amam o Senhor, daqueles que vivem em Deus, daqueles que colocaram a sua existência nas mãos do Todo-Poderoso.
Nós precisamos ter esse prazer, irmãos. Nós não podemos ficar apenas naquela situação, eu sou de Cristo, mas ficar quietinho no seu canto. Eu sou do Senhor, mas ficar ali parado sem querer fazer muita coisa. Eu sou de Jesus, mas não dá um passo em direção ao Senhor. Vive uma vida contemplativa, apenas visualiza Jesus no horizonte. Não, irmãos, nós precisamos ser pessoas de ações. Nós precisamos ser vidas que vamos para a prática. Nós precisamos sair do nosso canto e praticar aquilo que Deus quer no nosso dia a dia, porque essa é a vontade do Senhor. E ao lermos o texto de Mateus capítulo 26, versículo 7 e seguintes, nós vamos ver uma mulher que amou o Senhor com toda a intensidade do seu coração. Era um amor tão intenso, tão forte, que ela não se conteve. Ela tinha que mostrar para Jesus esse amor na prática. E ela foi ao extremo na sua época. Ela foi ao extremo, irmãos. Ela gastou todo o seu dinheiro. Ela gastou todos os seus recursos financeiros. Comprou um perfume caríssimo. A Bíblia diz que esse perfume que essa mulher derramou sobre a cabeça de Jesus era um perfume caríssimo, muito caro, além talvez das posses de Maria, talvez um pouco além das posses. Quando os discípulos viram aquela mulher com aquele perfume tão caro, eles acharam estranho, ficaram espantados com o sacrifício daquela mulher. Mas por incrível que pareça, até reclamaram dela, porque gastar tanto com Jesus. Mas irmãos, este é o fato de quando amamos a Cristo Jesus. Quando nós amamos ao Senhor, não tem tempo ruim para a gente. Não tem tempo de chuva, não tem tempo de sol, de doença, de tristeza. O tempo para nós é apenas um. O tempo que existe para nós é apenas um. É o tempo de Cristo Jesus na nossa vida, irmãos. Assim tem que ser a nossa existência. Nós não podemos medir o nosso amor ao Senhor em decorrência do tempo. Não, nós precisamos fazer uso da nossa vida e dedicar a nossa vida para o Senhor. E a Bíblia diz que aquela mulher trazendo um vaso de alabastro, um vaso de uma pedra chamada alabastro, cheio de precioso bálsamo, precioso perfume, lhe derramou sobre a cabeça. Irmãos, Maria estava falando para Jesus: olha Jesus, o que eu tenho eu te dou. Eu não tenho nada mais precioso do que esse perfume. Isso aqui, Jesus, representa tudo o que eu tenho, o que de mais precioso posso oferecer para ti. E essa mulher, irmãos, pegou aquele perfume, simplesmente foi na cabeça de Jesus e derramou todo o vaso de perfume na cabeça de Jesus. Foi e derramou todo o vaso de perfume. Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te amo. Isso aqui, Jesus, é demonstração de quanto eu o amo. E não sabia ela que aquilo também era um ato profético. E o próprio Jesus fala posteriormente que ela já estava preparando o seu corpo para a morte. Mas, amados, quando nós amamos o Senhor é assim. Nós não temos limite na nossa vida. Nós não temos limite, nosso tempo já não é nosso, nossa vida já não é nossa, nossos recursos financeiros já não são nossos, o nosso ser já não é nosso, enfim, tudo quanto temos, nós fazemos como Maria, colocamos sobre a cabeça de Jesus, ou seja, entregamos para Jesus. E muitas vezes nós temos passado por dias difíceis, dias complicados. Talvez a complicação seja dentro da família, ou uma enfermidade, ou um problema outro qualquer que tenha atormentado a sua existência. Talvez você não tenha dado um passo de fé em direção a Jesus Cristo. Talvez você ainda não tenha se deixado mover pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja sofrendo isso, irmãos, irmãs, porque vocês não deram um passo firme, uma atitude firme nessa caminhada em direção ao Senhor. Porque quando nós entregamos o nosso ser para o Todo-Poderoso, Ele vem sobre nós como um bálsamo. Ele vem sobre nós com o seu Espírito. Ele vem sobre nós com a sua alegria. Ele vem sobre nós com a sua solução. Ele vem sobre nós com tudo que nós precisamos para que a graça, para que tenhamos a graça na nossa existência. Precisamos da graça de Deus, primeiro precisamos nos dar para o Senhor. Queres receber a bênção de Deus? É preciso primeiro entregar-se para Jesus de fato.
E isso sem limite, mesmo que custe tudo quanto temos, como custou para esta mulher. Mas, amados, quando nós nos entregamos para o Senhor, nós vemos que opositores se levantam. Os opositores talvez estejam dentro da nossa casa, sejam os amigos, sejam as pessoas próximas, mas opositores se levantam. No caso de Maria não foi diferente. Quando ela entregou aquele perfume, quando ela derramou aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, nós vemos que os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Olha só que coisa! Para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Versículos 8 e 9 de Mateus capítulo 26. Nós vemos aqui que os próprios discípulos se levantaram contra aquela mulher. Os próprios discípulos. Eles não conseguiam entender o amor de Maria para com Jesus. Eles não conseguiam entender a profundidade do zelo daquela mulher para com Jesus Cristo. Eles não conseguiam entender, irmãos. E quando nós entregamos a nossa vida, quando nós nos doamos para o Senhor verdadeiramente, muitas vezes as pessoas que nos cercam, que nos conhecem, não conseguem entender a nossa atitude. São pessoas que se levantam para falar contra você. Talvez essa pessoa seja o seu esposo, sua esposa, um amigo próximo, uma pessoa próxima, um familiar. Geralmente se levantam para apontar o dedo para você e para falar um tanto de coisas contra a tua vida. Mas é assim mesmo, irmãos. É assim mesmo. Porque quando nós amamos o Senhor, quando nós nos entregamos a Ele, nós quebramos as cadeias com o mundo. Nós quebramos a cadeia da escravidão que nós temos dentro de nós. Isto mexe com todo um mundo espiritual. Há toda uma série de espíritos imundos que movem pessoas, que tocam em pessoas, que faz com que as pessoas se levantam para falar contra você, para fazê-lo desistir da caminhada. Isso é comum, amados. Com Maria também não foi diferente. No caso de Maria, ela não foi difamada, não foi tocada por pessoas, talvez movidas por espíritos, até porque a situação era outra. Mas nós vemos que ali se levantaram os discípulos para falar contra Maria. Amados, se preparem quando vocês fazem um compromisso com Jesus, quando verdadeiramente tens Cristo Jesus, quando você verdadeiramente ama o Senhor a ponto de dar-se para Ele, sempre há de levantar um opositor, sempre há de levantar-se alguém para falar mal, para apontar o dedo para você, tentando fazer você desistir da jornada. Mas é quando nós perseveramos nessa caminhada, é quando nós perseveramos na caminhada que nós temos a vitória. A vitória é fruto de uma batalha, a vitória é fruto de lutas. É fruto de lutas. E quando nós lutamos com todas as nossas forças, mesmo que aparentemente já não temos mais forças, mas quando nós damos mais um passo, mesmo sem força, mas damos mais um passo, o Senhor é com a gente, o Senhor vê o nosso sacrifício, o Senhor vê o nosso esforço, o Senhor conhece a nossa necessidade, o Senhor nos dá forças para seguirmos mais em frente, até passarmos por sobre as dificuldades, irmãos. Não há dificuldade que seja grande demais para o servo do Senhor, não há dificuldade que seja grande demais. Ela vem de uma forma muito forte, mas quando nós resistimos, nós vamos vencer. Nós vamos bater de frente contra as dificuldades e vamos sair mais que vencedores do outro lado para a honra e para a glória do Senhor. Portanto, amados, quando vier a dificuldade, quando as dificuldades vierem sobre as suas vidas, não desistam do Senhor, mas olhe ainda mais para Deus, clame ainda mais pelo Senhor, clame ainda mais pela misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Peça ao Senhor para lhes dar forças, para lhes dar condições para andar ainda mais um pouco, irmãos. É assim mesmo, as provações elas virão. Servo de Deus passa por provações, porque servo de Deus é provado dia após dia,
é provado como ouro no fogo, para que fique cada dia mais perfeito, para que se assemelhe ao Senhor, para que tenha a aparência de Cristo Jesus. E eu quero afirmar para vocês que servo do Senhor, que não é passado pelo fogo, ele torna-se um crente, torna-se um servo que não é assim tão muito bom. Ele torna-se um servo mais ou menos. Mas aqueles que são provados, que resistem ao fogo, torna-se como ouro limpo. E esse ouro limpo é perfeito, e assim também precisa ser a nossa vida, a nossa jornada. Amados, o amor a Jesus leva-nos ao zelo. Quando nós amamos o Senhor Jesus, nós temos zelo pela sua palavra. No versículo 12 ainda continua dizendo: pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. São palavras de Jesus. Quando ele disse isso, ele estava ali enfatizando o zelo de Maria para com a sua vida. Amados, quando nós temos Cristo Jesus como Senhor, como Salvador, quando nós realmente amamos o Senhor, que temos prazer na vida, em estar na presença do Todo-Poderoso, nós somos pessoas zelosas, que zelamos pelas coisas do Senhor na nossa vida. E esse zelo, amados, esse zelo leva-nos a ler a palavra, a buscar Deus, a ouvir do Senhor, a estarmos cheios da presença do Senhor, porque é o zelo que nos consome, é o zelo que nos dá fome de buscar o Senhor, de conhecer a Deus, é esse zelo que nos faz adorar ao Senhor, é esse zelo que nos faz louvar a Deus, é esse zelo que nos faz andar de forma santa, de forma reta, de forma que as pessoas possam olhar e enxergar Cristo Jesus na nossa vida. É esse zelo que leva-nos a falar de Cristo Jesus para as pessoas, é esse zelo que leva-nos a testemunhar da verdade eterna de Cristo Jesus. Isso é zelo, irmãos. Aqui nesse texto Jesus fala: pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Jesus estava falando que Maria estava ali demonstrando zelo para com seu corpo. Ela já estava preparando Jesus para o sepultamento. Era zelo que Maria tinha para com Jesus. Irmãos, quando nós amamos a Cristo, nós queremos oferecer o melhor para Ele. E o que é o melhor que você tem na sua vida? O que é o melhor? O melhor que nós temos na nossa vida é a nossa própria existência. E é isso que Cristo quer, meu irmão. O que Cristo quer da gente é a nossa própria vida, amados. É isto que nós temos a oferecer ao Senhor, porque é o que de melhor nós temos. E quando nós olhamos para o Senhor e falamos para Ele: Jesus, aqui está a minha existência, aqui está a minha vida, aqui está o meu ser, nós estamos demonstrando para com Cristo zelo, amor, demonstração de carinho. E quando nós assim agimos, nós somos levados pelo Espírito Santo de Deus a uma vida de vitória, a uma vida de realizações. Talvez os problemas da tua vida passarão a ser resolvidos a partir desse momento. Os problemas da tua existência passarão a ser resolvidos a partir do momento que você encontra com Jesus, porque você vai receber o poder do Espírito Santo do Senhor. Você receberá o Espírito Santo de Deus, o batismo no Espírito Santo, o enchimento no Espírito Santo de Deus, e são essas coisas que nos dão forças, são essas ações que nos dão forças, irmãos, para passarmos e vencermos a batalha da nossa existência. Irmãos, Maria foi uma mulher que amou Jesus acima de todas as coisas. Uma mulher que não se importou em gastar muito dinheiro naquela época para comprar um perfume e derramar sobre a cabeça de Jesus, porque ela entendia que não tinha nada mais precioso do que estar na presença do Senhor Jesus. E o que é que você tem de mais precioso? Nós temos de mais precioso é a nossa vida, irmãos. Portanto, nós temos que derramar a nossa vida sobre Jesus. Ou seja, entregarmos o nosso vaso de alabastro para o Senhor. Derramar o conteúdo que é a nossa vida para o Senhor. E quando nós fazemos assim, nós vamos ficar marcados pelo Senhor, irmãos. Mateus capítulo 26, versículo 13,
nos disse Jesus: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que esta mulher fez para memória sua. E é verdade, irmãos. 2000 anos se passaram. Hoje nós estamos aqui falando dessa mulher, falando do exemplo dessa mulher. Aquelas pessoas que se entregam para Jesus Cristo, esses recebem uma marca profunda nas suas almas, amados. É uma marca que nada pode arrancar, nada pode apagar essa marca, meu irmão, porque é uma marca dada pelo Espírito Santo de Deus. É uma marca que está dentro do nosso coração. É uma marca que talvez você não enxergue com teus olhos, mas as tuas atitudes, as tuas ações demonstram que você tem essa marca na tua vida. Essa marca só aqueles que têm Cristo Jesus, amados, só aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus receberam. Glórias a Deus por isso. E eu espero e creio que todos que aqui estão têm essa marca no seu coração. Glórias a Deus por isso. E essa marca, irmãos, nos faz perseverar por todo sempre na presença de Jesus. Essa marca, irmãos, faz-nos receber as bênçãos do Senhor, faz-nos receber aquilo que Deus tem de mais precioso para o homem, faz-nos receber aquilo que Deus tem reservado especialmente para cada um de nós. Eu não sei qual a tua necessidade, eu não sei qual o teu problema, eu não sei do que você precisa, eu não sei, irmãos, qual é a tua necessidade, mas eu quero afirmar uma coisa para você: deixe-se marcar pelo Espírito Santo de Deus, porque após a marca do Espírito Santo de Deus no seu coração, com certeza o Eterno virá e te sustentará. O Eterno virá e te encherá com sua graça. O Eterno virá e te encherá com a sua alegria. O Eterno virá e te encherá com tudo aquilo que você necessita para que você tenha uma vida que seja segundo aquilo que Deus quer. Mas é preciso abrir o coração para o Senhor, amados. É preciso dedicar-se ao Todo-Poderoso. É preciso entregar-se para o Senhor. Nós não podemos viver apenas de aparência. Amados, não é uma vida contemplativa. Não é uma vida olhando Jesus bem distante. Jesus, o cara lá de cima, como dizem por aí. Jesus, o homem lá de cima, como dizem por aí. Não, é Jesus, o nosso amigo. É Jesus, o nosso Senhor. É Jesus que nos dá o Espírito que mora dentro do nosso viver. É Jesus, o nosso companheiro. É Jesus, o nosso abençoador. É Jesus, aquele que nos enche. É Jesus, o nosso Redentor. É Jesus que nos tirou do pecado, nos libertou da escravidão do pecado, quebrou as cadeias de união que tínhamos com Satanás e trouxe-nos para o reino da luz. É esse Jesus maravilhoso, é o Jesus que nós precisamos vivenciar no dia a dia, irmãos. É o Jesus que nós precisamos praticar no dia a dia. É vida de santidade, é vida de retidão, é vida de compromisso, é vida de sujeição completa ao Todo-Poderoso. Amados, como está a tua comunhão com o Senhor Jesus Cristo? Como está a tua comunhão com Jesus? Como está a tua comunhão com Cristo? Às vezes nós somos provados pelas dificuldades, passamos pelas dificuldades, passamos pelos problemas. Sabemos que não há nenhuma condenação para aqueles que estão firmes em Cristo Jesus. Mas alguns, muitas vezes, sentem-se enfraquecidos. Muitas vezes perdem a força no meio da jornada. Muitas vezes perde a força na caminhada. Eu quero falar para vocês que hoje o Senhor quer revigorar a tua vida. Jesus quer revitalizar a tua existência. Jesus quer renovar as tuas forças. Jesus quer mudar a tua sorte. Jesus quer te encher. Jesus quer te fazer vencedor. Jesus quer te fazer mais que vencedor, amados. E hoje é uma noite abençoada, porque hoje o Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e estes serão aliviados. Estes serão aliviados. Isso não é conto da carochinha, isso não é conto das 1001 noites, isso é fato, é realidade, amados. É fato, é realidade. Vinde a mim todos que estáis cansados do sofrimento, cansado do pecado, cansado do problema, cansado de
tudo quanto atormenta as suas vidas, e eu vos aliviarei. Ou seja, eu darei a solução para você, eu darei a paz para você, eu darei alegria para você, eu darei a satisfação, eu darei prazer em estar sobre a face da terra, eu darei a solução para aqueles problemas que você tem na sua existência. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite de Jesus. É um convite que Maria, há 2000 anos atrás, aceitou. E ela foi além, não ficou apenas no aceitar. Ela viveu esse convite. E esse convite continua vivo para nós, hoje, nos dias de hoje. É o convite do Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Amados, que cada um pare, reflita um pouco, veja como está a sua vida. Talvez você precise recomeçar com o Senhor. Talvez você precise conversar com Deus, apresentar a tua existência para o Senhor e conversar com Ele. Pedir para que Ele venha sobre você, mude a tua sorte. E é nesse momento, amados, nós vamos fazer isso. Nós vamos orar e as pessoas que assim quiserem, orem com a gente. Porque o Senhor vai aceitar a sua oração. E você vai apresentar a tua vida e o Senhor vai mudar a sua vida. Eu quero convidar os irmãos a colocarem-se de pé, nós vamos orar. Senhor, nós queremos te glorificar, meu Deus. Nós queremos te glorificar pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós queremos te bendizer, meu Senhor, porque tu és bom, porque tu és justo, meu Deus. E nessa noite, Pai, se há em nosso meio alguém que tem passado por dificuldades, problemas, provações, meu Senhor, que seja como Maria, meu Deus, que dirija-se a Ti e que venha com o vaso de alabastro, com a sua vida, meu Deus, e que quebre a sua vida diante de Ti, para que haja restauração de vida, renovação de vida. Deus, Tu sonde nessa noite cada coração, Pai, e que nesse momento aqueles que estão a nos ouvir, façam também essa oração, meu Deus. Uma oração de renúncia, de compromisso contigo, para que teu nome seja honrado e glorificado. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Santo Deus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, amados. Que a paz do Eterno venha despertá-lo, tocar nos seus corações, para que possam crescer sempre para a honra e para a glória do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo.